Paz seja convosco, louvamos o nome do Senhor por mais esse dia, mais esta oportunidade que Ele nos dá, estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais um dia que o Senhor nos concede, o teu amor e da tua graça. Te louvamos, Pai querido, por estas portas que se abrem, pela possibilidade que o Senhor nos dá, Pai, de juntos podermos adorar, louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, nos orientar nesta manhã, nos abençoar, nos conceder graça, que nós possamos aprender mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que mais uma vez está comigo aqui na casa do Senhor. Nosso objetivo é conhecer mais dele. Não há propósito maior, mais importante do que conhecer o Senhor. Amém. Nós temos sido atribulados, segundo as notícias, segundo as posições da sociedade. Cada vez mais a gente vê essa onda da sexualidade cada vez mais distorcida e nós temos sido impactados. E eu olho para as mídias sociais em todos os lugares, toda hora, bombardeando. Não sei quem é isso, traiu e traiu mesmo e fez. Eu falo assim, como é que a gente vive numa situação dessa? Em que as pessoas elas estão tratando o normal como anormal e o anormal como normal, né? A gente fica olhando assim e a gente só pode confiar no Senhor. E se a gente não aprender mais dele, se a gente não estiver o tempo inteiro buscando a face dele, a gente vai ser consumido. A palavra de Deus, graças a Deus, diz que se possível fosse, até os eleitos seriam escolhidos. Se possível fosse, que palavra bendita, né? Quer dizer que a gente, de alguma maneira, o Senhor nos dá o escape. Mas não quer dizer que a gente não sofre, né? Que a gente não dá aquelas deslizadas, e esses desvios eles machucam a gente para a gente voltar novamente para o trilho, para o caminho. Os espinhos, a gente vê a constituição do espinho, né? O espinho, quando você entra, parece que ele entra fácil, mas quando volta, ele volta rasgando. E é exatamente isso a condição de um cristão que se afasta dos caminhos do Senhor. Então, graças a Deus pela sua vida. Eu sei que esse depois de esposa está aqui para a gente ouvir um pouco mais as coisas do Senhor. Estamos falando sobre um tema que não é um tema muito falado, que é a alegria. Não a alegria de você ser feliz com os seus bens, ser feliz com coisas, mas ser feliz com o Senhor. Nós temos visto a apologia da felicidade baseada em coisas, em pessoas e situações, e não é sobre isso que nós estamos falando. Então nós tivemos a introdução falando sobre sim, você como cristão pode ser feliz, mas feliz em Deus. E agora estamos falando, na verdade estamos na reta final desse tópico, desse tema, desse subtópico, né? Falando sobre a felicidade de Deus. Nós temos visto muitos versículos que atestam Deus sendo feliz no que Ele faz, sendo feliz no seu ser, na sua plenitude. Semana passada nós tratamos de um subtítulo, que a mera coincidência não existe. Nós, fazendo o nosso breve resumo, nós temos que entender que as coisas elas estão debaixo do controle do Senhor, todas as coisas. A soberania de Deus sobre os assuntos humanos não compromete, não se compromete pela realidade do pecado e do mal do mundo. Deus ele continua sendo controlador de todas as coisas. Apesar da gente ver as doenças, apesar da gente ver o mal humano, Deus ele não se limita a você ser bom ou você não ser bom, Ele continua sendo Deus. Falamos também que nós temos que reconhecer que há um Deus dos céus, independente do que nós estejamos passando. E nós passamos por dificuldades. Cada um de vocês tem dificuldades pontuais. Cada um de vocês tem algo que poderia se relatar e dito aqui no nosso meio, de dificuldades que passou no passado. Algumas eu conheço de vocês que já relataram e compartilharam comigo. E aí, nós falamos sobre a luta de um grande evangelista chamado Jonathan Edwards, do século XVIII, em que ele perguntava como Deus pode ser feliz e mesmo assim permitir ou decretar a calamidade.
E nós meditamos um pouco sobre essa condição de que quando nós estamos imersos em nossas lutas e dificuldades, nós temos dificuldades em ver Deus. Por isso que o hábito de nós congregarmos e termos contato com outros irmãos, ele é tão importante, porque quando você está caído, alguém te levanta. Quando você está com dificuldade, a pessoa ela pode te dar uma palavra de conforto, ela pode te dar uma palavra que vai trazer a você a centralidade novamente de que Deus está no controle. Porque as lutas e dificuldades, elas nos afastam de Deus. Pelo menos ao nosso ver. Parece que Deus está longe, mas Ele não está longe. E nós olhamos uma coisa extremamente importante, que é a visão que Jonathan Edwards teve, que é Deus olhando as coisas por uma visão estreita e uma visão aberta. Então, ele vem trazendo uma série, nós meditamos na semana passada, essa ideia de que ele olha para a situação em que nós estamos passando, segundo uma lente estreita, e ele sente a nossa dor. Ele se entristece quando nós agimos de uma forma pecaminosa. Mas ele também olha dentro de um ângulo aberto e vê que a minha luta, a minha dificuldade e a minha dor, ela corrobora, ela faz parte de algo muito maior. Nós usamos aquele exemplo do quebra-cabeça, em que nós não conseguimos enxergar o quebra-cabeça, a menos que ele esteja montado. E a nossa vida é um quebra-cabeça. E a história da humanidade é composta por muitos, milhares, milhões, bilhões de quebra-cabeças, que apenas Deus, na sua infinita sabedoria, ele consegue enxergar, mas não quer dizer que ele olha para a sua dificuldade e ele deixa para lá ou pensa assim, não tem problema, não, ele presta atenção. E nós meditamos também, em especial, a condição de Jesus Cristo. E nós lemos aquele texto, Isaías 53, que fala, o Senhor agradou o moedo. E é um texto que traz uma polêmica sobre o nosso coração. Como que o próprio Deus se alegra em moer o seu próprio filho? Em ver tudo o que aconteceu com ele. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e de sua alma ficará satisfeito. Ele olha para a dor do seu filho, ele se indigna, ele sente a dor do seu filho e se entristece. Mas quando ele vê que há um fruto, no caso nosso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e mais as pessoas que assistem na internet, que vão assistir. Então ele olha e fala, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, não a todos. As pessoas elas não vão ser salvas na totalidade. Pessoas dentro de uma totalidade vão ser salvas. E nós temos que entender que muitas das pessoas não vão querer o Evangelho. Eles não querem. Tem pessoas com quem eu converso que não são cristãs, que ouvem sim uma oração e falam, nossa, que oração bonita! Você trouxe conforto ao meu coração. Vamos para a igreja? Não. Até aqui. Essa oração é boa, esse pensamento é bom, mas é só até aqui. Nós temos a figura de um rapaz que mora aqui em cima, que desde o começo da nossa igreja ele passava com a família dele, agora ele está sozinho, não sei se separou, se não separou. E ele entra, ficou um dia aqui, mas ele tem uns outros pensamentos. Ele não quer a comunhão. Vem, a Menise ainda brinca, fala assim, uma hora ele vem, uma hora ele vem. Então ele veio aqui, entrou, pastor Paulo, eu vou deixar uma oferta. Ele foi lá e deixou uma moedinha de 10 centavos, assim, é de coração. Eu falei assim, amém, que Deus abençoe. Aí ele falou assim, poxa, o senhor fala da Bíblia, né? Eu encontrei ele essa semana, esses vazamentos que tem no teto, eu vim essa semana aqui para resolver. E aí ele estava com 4 folhinhas lá dos Testemunhos de Jeová, e falou assim, pastor, qual que eu estudo primeiro? Eu falei, nenhum, irmão. Aí eu falei rapidamente, falei assim, eles não acreditam que Jesus é Deus, eles não conseguem, ele é um católico romano, eu falei assim, eles não acreditam no nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele olhou para mim e falou assim, então pastor, eu não fico com isso aqui, então, se eu quer deixar na igreja, eu falei, não, deixa eu falar. Então eu vou colocar lá por respeito à pessoa que deixou, o senhor que sabe. Aí ele entrou aqui e falou assim, perdi a minha Bíblia, eu estou sem a Bíblia, roubaram a minha Bíblia. Eu falei, pega uma Bíblia, irmão. É mesmo. Ele fica feliz, mas é até ali. E todas essas pessoas com quem nós temos contato, a única coisa que nós podemos fazer é falar o amor de Deus.
Quando buscamos a nossa felicidade em Deus, nós não encontramos um Deus de mau humor, frustrado, indignado. Poxa, eu queria tanto que Jesus Cristo tivesse convencido os judeus. Não, não é esse Deus. É um Deus pleno, satisfeito, sabendo que aquilo se cumpriu segundo o seu desígnio e segundo a sua vontade. A felicidade de Deus está nele mesmo, porque ele busca a soberania dele mesmo na sua vida, no seu ser. O que é que deixa Deus feliz? Nós perguntamos na semana passada. Por que ao contemplar todo esse mosaico da humanidade, da minha história, da sua história, o coração dele se alegra? E aí nós começamos a meditar no finalzinho da aula da semana passada, o que alegra a Deus? E aí nós começamos a falar sobre um primeiro tema, que Deus tem prazer na sua glória. Tanto que uma ordenança para mim e para você é que tudo que nós façamos para a glória dele. Quer comais, quer bebais. Parece que são coisas simples, são simples. Mas ele quer que nós glorifiquemos ele nas coisas mínimas, nas coisas pequenas. Não respirar, quando você acordar de manhã, e aí é um hábito que eu tenho, que eu peguei de um livro que não é cristão bíblico, digamos assim, dentro da teologia, é uma pessoa meio bagunçada. Hoje parece que ele está melhorzinho. Benny ele tem um livro que é um clássico, Bom Dia Espírito Santo, e ele fala, bom dia Espírito Santo, e todo dia eu falo, bom dia meu Deus, bom dia meu Jesus, bom dia Espírito Santo. São coisas simples. Você reconhece a existência de Deus, a ação de Deus em coisas mínimas, olhar para as coisas, olhar para um copo d'água, olhar para as cores, olhar para as coisas da natureza, se olhar no espelho e falar assim, glória a Deus que eu estou vivo. São coisas pequenas. E quando você começa a estabelecer essa prática na tua vida, você começa a agir como o apóstolo Paulo, em que ele apresenta assim as súplicas dele, mas sempre com ações de graças. A ação de graça é algo que muda o nosso coração. Não é uma confissão positiva, como as pessoas falam. Olha, acorda de manhã e fala assim, eu mereço. Eu vi lá um cara falando assim, fala assim, você é bonito, você merece, você vai vencer. E você fica declarando aquelas coisas para o espelho. Pronto, agora eu vou. Não, não é isso. É o reconhecimento de Deus, da sua glória, da sua beleza. Não é fácil definir glória. É como a beleza. Como que se define beleza? Tem tantas variantes. Depende da localidade. Quando a gente vê, aí você estudar um pouco de história, você vai ver que século, sei lá, 16, 15, alguma coisa assim, até um pouquinho depois, as pessoas que eram mais obesas, elas eram vistas como pessoas saudáveis. Tanto que a gente tem aquela história, né? Quando o filho casa e sai, aí a mãe fala assim, você está magro, filho? Ou seja, ele quer que ele fique gordo, entendeu? Mas está gordo é doente, sei lá, a nossa ideia de beleza é uma coisa confusa, tá? Mas nós temos que sempre pensar que a glória do Senhor é algo infinito. É algo infinito. E esta glória, essa palavra glória, ela tem que ter um sentido para você. Outra rápida reflexão, lembra-nos de que é exatamente isso que afirmamos quando afirmamos a divindade eterna do Filho de Deus. Quando você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que Ele é eterno, você glorifica a Deus, porque Ele planejou tudo isso. Você reconhece aquilo como uma verdade e Ele se alegra nisso. Estamos no vale, essa frase é minha, claro, né? Mas é bonita. Estamos no vale do mistério, diante de uma montanha alta em todas as coisas. Somos nós na presença de Deus. Nós estamos no vale, eu brincava com a Rosângela hoje, nós estamos no vale e a gente olha aquela montanha alta para a gente escalar, uma montanha da vida inteira, em que você começa essa escalada em algum momento da sua vida, e aí você vai conhecendo, e cada metro que você galga, cada altura que você alcança, é mais conhecimento, é mais coisa que você chega perto. Está chegando perto, nós estamos chegando perto do pico. Não é questão em idade, entendeu? Não é porque você está mais idoso ou menos idoso, é questão de você estar buscando com mais avidez, como você olhar e falar assim, poxa, que legal, eu me alegro quando eu vejo as pessoas da igreja, eu me alegro muito com a vida da Aisla, em que começou tão pouco tempo e ela tem buscado, eu fico olhando e falo assim, eu vou morrer, e aí quando ela tiver na minha idade, que nível que ela vai estar comigo? Que nível esse casal vai estar espiritual? Quantas vidas vão estar alcançando?
Vejo a vida do Pedrão aí, tão pequenininho, tal, vai, corre. Vejo a vida do Gabriel e falo, onde eles vão estar? Quando eu me for, né? Será que eles vão estar muito mais próximos, vão estar alcançando muito mais vidas? E isso é uma grande felicidade, da gente poder ver as pessoas elas sendo alcançadas. As Escrituras nos dão alguns vislumbres, a gente tem alguns relampejos dessas alturas do que acontece. Elas nos ensinam que o Filho de Deus também é Deus. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Era não é no sentido passado, é no sentido de eternidade, sempre foi. Fale dos reis. Então era isso que eu estava falando para o senhor naquele dia. Eu falei, vamos inventar uma coisa nova para apresentar a Deus. A gente fica todo dia no arroz com feijão. Será que não sai alguma coisa para a gente oferecer uma coisa diferente para o Senhor? Era justamente isso que o senhor... Mas ele gosta do arroz com feijão dos reis. Não, mas é justamente isso que o senhor acabou de Eu sei. A gente fica querendo, as pessoas ficam tentando inventar um louvor mais extravagante, um ato mais... Ele quer o simples, é o básico. É o relacionamento interpessoal. Descobre coisas, por que nós não descobrimos coisas para agradar a Deus assim? Coisa nova. Eu tenho esse pensamento comigo. Mas para que pensar? Ele gosta do básico. É como, por exemplo, a Heloísa nasceu. O que ela quer ouvir, que você ligue para ela e fala assim, bem-vinda, Heloísa, manda uma mensagem, fala. A gente fica procurando aquelas coisas grandiosas e Deus ele quer apenas o simples. O Evangelho ele é simples. O Evangelho ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo? É você ligar, ver como está, cumprimentar, dar um abraço. São coisas que não custam nada. Na época que o celular era caro, você podia falar assim, não é caro. Hoje não é caro, você compra um plano aí de 40, 50 reais, e você fala à vontade, você pode ligar para a pessoa e falar assim, como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Como é bom a gente ser lembrado. Como é bom. E é isso que Deus quer. Colossenses 2,9. Pode continuar procurando aí, eu vou continuar no arroz com feijão. Colossenses 2,9. Jenny, por favor. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa eu ler de novo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo ele é Deus, é a palavra, é Ele que quer se revelar através das Escrituras. Por isso, quando o Pai contemplou o Filho desde a eternidade, Ele estava contemplando a representação exata de si mesmo. Hebreus 1,3. Hebreus capítulo 1, verso 3, ou 3, não sei como você define. 3. Então, né? Por favor. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 2 Coríntios 4,4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A importância para Deus é a sua glória. E o maior retrato da manifestação da sua glória é a figura de Jesus Cristo. O que Ele quer é que nós leiamos as Escrituras e colocamos elas em prática. É isso que nós precisamos fazer. Simplesmente isso. É dia após dia nós nos apropriarmos da leitura das Escrituras, separarmos um tempo e podemos ler as Escrituras e aplicar. Olha, eu apliquei esse versículo. A glória de Deus. Ele se alegra. Por que ele olha para Jesus Cristo e fala, Ele é o meu Filho amado em quem me comprazo? Porque Jesus Cristo cumpre tudo que foi
determinado por Ele é obediente. A forma de nós trazermos glória ao nome do Senhor é a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem fez o sacrifício? Jesus. Sobra o que para mim e para você? Obedecer. Quando você olha no Novo Testamento e vê que uma característica dos fins dos tempos é filhos desobedientes aos pais. Porque essa desobediência ela é uma rebeldia inerente ao coração humano. Mas cada vez mais a gente tem visto as pessoas desobedientes às autoridades, desobedientes aos pais. As pessoas elas não têm mais esse tipo de reverência. E isso é sinal do fim dos tempos. E isso não traz glória a Deus. Desses textos que nós lemos, João capítulo 1, verso 1, Colossenses 2, 9, Hebreus 1, 3, 2 Coríntios 4, 4. Desses textos empreendemos por toda a eternidade. Deus Pai contemplou a imagem da sua própria glória, perfeitamente representada na pessoa do seu Filho. Por essa razão, uma das melhores maneiras de pensar no prazer infinito de Deus, que Deus tem em sua própria glória, é vê-lo como o prazer que Ele tem em seu Filho, que é reflexo perfeito dessa glória. Então, quando nós lemos as Escrituras e aplicamos, nós estamos glorificando a Deus. Você quer dançar? Dance. Quer pular? Pula. Quer estourar fogos de artifício? Estoura. Mas não deixe de ler as Escrituras. É algo que eu falo sempre para as pessoas. Então, esse mês em especial, eu dei aula para dois grupos de pessoas e eu falo, leitura recomendada, Bíblia Sagrada. Não tem outra coisa mais importante. E eu falo para eles, olha, se vocês entenderem que vocês lendo a Bíblia Sagrada é o mais importante, vocês podem parar o curso agora e ir para casa. Porque não tem nada mais importante do que ler as Escrituras. Porque essas Escrituras elas vão entrando em nós, elas vão impregnando. É que nem você anda no meio de um mato, quando você olhar a barra da tua calça, seu sapato, tem o quê? Esse carrapicho é como se fosse a palavra, ela gruda em você e não desgruda. E a gente tem que ler e entrar. Tem ilustrações de você afundar na palavra. Eu vou usar uma que eu inventei agora do carrapicho. Ela gruda em você e você começa a sentir incomodado. Não dá para você continuar vivendo igual. Não dá para você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, sendo que você tem o conhecimento daquilo. A menos que o seu coração seja endurecido. A menos que eu não tenha o Espírito Santo. Uma pessoa me perguntou essa semana assim, eu não lembro quem foi. Falou assim, pastor, uma pessoa que se desvia e ela começa a praticar atos de lascívia, que seria o alto grau da sexualidade pervertida. A pessoa, como é que é isso? E ela é cristã. Eu falei assim, mas nunca foi convertida. Ela ainda vai se converter verdadeiramente. A pessoa que realmente se converte, ela não cai desse jeito. Ela tropeça, mas ela não tem esse afastamento total, esse rompimento. Esse rompimento ele ocorre com pessoas que não conhecem a Deus. Você pode se afastar, algo de um revés. Pô, eu peco, você fica indignado, você sai da igreja, houve um rompimento familiar, você sente mas se a pessoa é cristã, ela volta. Volta rasgada, volta machucada, volta debaixo de pancada, mas ela volta. Não é um versículo bíblico, não está nas Escrituras, que Deus ou traz pelo amor ou pela dor. Isso não existe nas Escrituras. Tá? Não é um versículo que está. Da mesma maneira que um passarinho cai, não tem um versículo. Nenhuma folha cai sem que Deus o ordene. Isso aí é um versículo do Alcorão, tá? Em que a gente faz uma ligação lá com os pardais, que se eles caírem, não tem problema. Entendeu? Mesmo que esteja lá no Alcorão, não está na Bíblia, mas é algo que é pertinente às Escrituras, porque fala que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E a gente tem que entender essa ação divina de Deus, em que nós apenas fazemos a nossa parte. Benício? Você está falando que quem se desvia nunca foi convertido. Eu não falei isso. Eu falei que uma pessoa que ela tem um rompimento total com Deus e com a igreja, ela nunca foi convertida. Não quem não se desvia. A pessoa, eu falei inclusive que a pessoa ela pode se afastar, isso é um desviar, ela pode se afastar por um breve momento, ela pega a fôlego e ela volta novamente. Porque às vezes a gente vê exemplos dentro da igreja que a pessoa resolve, se revolta e vai para o mundo. E o estado dela, antes, quando ela estava no mundo, antes de entrar na igreja, depois que ela sai da igreja e volta para o mundo,
ela faz mais bagaceiras do que quando ela estava primeiramente, originalmente no mundo. E assim, quando você falando, me fez lembrar Davi, que até hoje ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E ele cometeu duas coisas graves, que foi o adultério e matou a pessoa. Né? A gente vê também Moisés, também que assassinou antes do chamado. A gente fica, é meio complicado isso aí, porque... E Davi, até hoje, é um homem chamado segundo o coração de Deus, mas Deus deu a disciplina sobre ele, que foi muito grave, sobre a família dele. O problema não é no pecado que você comete. O problema é se você se arrepende ou não. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E nesse evento aí de Batseba e de Urias, quando ele é confrontado pelo profeta, ele fala: pequei contra o Senhor. E ele se arrepende. Não quer dizer que não teve consequência na vida dele, sobre a família dele. A gente vê a figura de Tamar, a gente vê a figura de Absalão, assassinato, a gente vê tudo isso. Moisés é a mesma coisa. Então eu estou falando de pessoas que não se arrependem. A pessoa, ela comete o pecado, está imersa no pecado e ela não se arrepende. Nunca foi cristã. Porque se há o Espírito Santo de Deus no coração da pessoa, o Espírito Santo não sai mais. O Espírito Santo não é aquele que aluga aqui, não está certo, ele pega a bagagem dele e vai para um hotel. Não, ele está aqui, ele é conosco, Emmanuel, Deus é Emmanuel, ele está conosco todos os dias. Se a pessoa tem Deus no coração, em algum momento ela se arrepende. Se ela não se arrepender, ela nunca teve Deus. Isso é complicado mesmo. Não, mas isso aí é uma gerência de Deus, não é minha nem sua. Não é nossa essa gerência. Nós temos que gerenciar a nossa vida. Eu não tenho como gerenciar a vida da Rosângela, não tenho como gerenciar a vida da Luísa. Eu posso tentar pastorear, mas é só isso, eu não posso gerenciar. A minha vida não vai determinar se elas vão ser salvas ou não vão ser salvas. Quem vai determinar é o Senhor. E nós falamos de uma forma acadêmica, digamos assim, princípios e normas que as Escrituras nos atestam. O que Deus vai fazer com isso é com Ele no dia do juízo. Se a pessoa ela vai ser resgatada, se não vai ser salva, se não vai ser salva. Nós temos que entender que uma pessoa salva, ela dá sinal de salvação. É o que as Escrituras falam. Você demonstra mudança, transformação, arrependimento. Se a pessoa ela não demonstra isso e mesmo assim vai ser salva, aí é com Deus. Nós temos que pegar na regra, a exceção é com o Senhor. A regra é, se a pessoa ela tem um espírito de arrependimento, ela é uma pessoa salva. Se ela não tem, se o espírito dela é um espírito duro, não se dobra, ela vai para o inferno. Aí se Deus mudar isso aí e salvou Hitler no último segundo, é Deus que vai fazer. Mas a regra é que a gente tem que falar. Se a gente for trabalhar com exceção, a gente não consegue lidar. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Na Casa da Moeda, quando a pessoa... eu trabalhei em linha de produção na Philips, eu conheço muito bem isso. As moedas ou as folhas de nota, entendeu? Estão passando para fazer a conferência, o controle de qualidade. E eles vão olhar, não se a nota tem defeitos, eles vão olhar se tem alguns pontos que determinam a nota como verdadeira. Então, eles têm algum padrão, não sei, tá? É o tipo de papel, é a marca d'água, tem que ter tal tamanho. Ele tem alguns pontos lá. Se a nota passou por aqueles pontos, ela é uma nota aprovada. E se ela tem um furo, está aprovada. Vamos dizer assim. Então, nós temos que trabalhar com a regra. A regra cristã é: pessoas salvas se arrependem dos seus pecados. A gente vê Pedro e a gente vê Judas. São duas pessoas que cometeram delitos graves de negação ao Senhor, a mesma coisa. Só que um não se arrependeu e se matou, o outro se arrependeu. Então, aquele homem, ele é um homem salvo. Quando Cristo veio ao mundo, Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro. Ao contemplar a imagem da sua própria glória na pessoa do seu Filho, Deus Pai é infinitamente feliz. Isaías 53, 1 que nós lemos, ele mostra um Deus que se alegra em moer o seu Filho, em que ele cumpre aquilo que foi designado por ele, para que ele cumprisse. E ele se alegra nele. E ele se alegra em mim e em você quando nós somos obedientes. Quando você ouve uma ministração, você lê as Escrituras, recebe o ensinamento e você tenta aplicar na sua vida. E ele não se alegra quando você passa por cima e deixa para lá, eu e você. E nós fazemos isso. Se nós tivéssemos todos os ensinamentos que nós já aprendemos até o dia de hoje, aonde você passou, independente da sua idade, e você tivesse aplicado tudo o que foi colocado por Cristo na sua vida, o mundo ele seria bem diferente.
A sua família seria diferente. O local onde você convive seria diferente. Não é possível que uma pessoa plena do Espírito Santo não exerça diferencial no meio daquele ambiente em que vive. E nós pouco temos influenciado a nossa sociedade e as pessoas que vivemos. Pouco. Deus Pai é infinitamente feliz na figura do seu Filho. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías está falando de Cristo, está falando de mim e de você. Ele se alegra em te sustentar, em você confiar, em entregar os seus caminhos nas mãos dele. Não é você ficar sentado de braço cruzado. É questão de você continuar confiando e avançando. Eu tenho que fazer, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar buscando o Senhor, buscando conhecimento, mas não está dando certo, eu vou continuar. Eu lembro que eu vi uma ministração uma vez, em que um rapaz, era um livro, né, que eu estava lendo, não é nem tão ortodoxo assim, e aí ele falava assim que um anjo estava conversando com um rapaz, e falou assim: está vendo meu filho lá? E aí mostrava um rapaz catando latinha, e ele falou assim: olha, esse rapaz aí, ele foi abandonado pelos pais, foi violentado. Ele fala desgraceiro, um rol de desgraceiro no meio do cara. E aí o cara está aí na rua vendendo latinha e ele se converteu. E aí ele separa sempre uma quantidade do recurso que ele pega para comprar folhetinho. E aí ele entregava, as pessoas jogam fora, desprezam, não dão valor nenhum, porque é um mendigo que está falando. E aí o anjo falou assim: Deus concedeu a ele uma vida. E aí ele entregou o folheto para uma pessoa se converteu e ele ficou todo feliz. Aí ele pegou e mostrou um outro, falou assim: olha esse aqui, ó. Esse aqui é um outro filho meu, filho do Senhor. Ele nasceu numa família cristã desde pequeno, foi batizado logo cedo, sempre recebendo ministrações, num bom ambiente, fez uma faculdade, foi para o exterior, fez a pós-graduação dele em teologia, em exegese, hermenêutica, tal, voltou, fundou um ministério enorme, tem mais de 5.000 almas que ele ganha. Quem que vale mais para Deus? Ou quem que executou um trabalho muito maior para Deus? E aí a pessoa que estava ouvindo falou assim: é claro, pastor, foi o anjo, foi aquele cara lá. Ele falou assim: não foi esse aqui. A condição do que ele recebeu, a porção de graça, não existe essa afirmação na Escritura, mas essa porção de graça que esse homem recebeu, ele tinha que ter multiplicado muito mais do que ele fez. E essa pessoa que não tinha nada é a figura da viúva pobre. Não tinha nada, ele deu do que ele tinha, ele não tinha nada, e ele deu tudo o que ele tinha. Ele é uma pessoa que cumpriu muito mais cabalmente seu ministério do que esse aqui. Então, a figura nossa é uma figura simples, mas que a gente tem que ir de uma maneira contínua, glorificando a Deus, através de mostrar às pessoas a figura de Jesus Cristo. É só isso. E o que acontece em volta? Como é que vai acontecer a manutenção da sua vida? Como é que vai acontecer a manutenção do seu ministério? É Deus que tem que fazer, não é minha responsabilidade. Ontem um pastor amigo meu, que ministra lá em Gaslândia, ele falou assim: pastor Paulo, eu estou mandando uma ovelha para você. É mesmo? Eu falei: fulano, não lembro o nome dele, ele falou o nome dela. Aí ela morava aqui, está em Guará, e eu falei para ela que ela precisa de um pastor para cuidar dela. Eu fui atrás dessa ovelha? Não fui. Deus lhe envia. A manutenção do ministério é o Senhor que envia. Apesar da gente ter que falar, ensinar tudo mais, a gente tem que confiar que se Deus ele é o dono da obra, e Ele está se agradando do que nós estamos fazendo, Ele nos capacita a fazer. Mas o que acontece é que a gente se fecha em nós mesmos. E nós achamos que nós não vamos avançar e que nós não estamos efetuando nenhum efeito no mundo exterior, mas nós estamos quando somos cristãos. Jesus Cristo ele efetuou um efeito na humanidade que alcança milênios na frente. Ah, pastor, mas Ele é o Filho de Deus. E homens que andavam com Ele? Eu lembro que eu vi uma ministração uma vez, eu nem lembro se a Rosângela estava comigo, em que ele fala da figura de Jesus Cristo carregando a cruz do Calvário, e aí pega aquele cara no caminho, como é o nome do cara lá? Que ajuda a carregar a cruz lá, como é o nome do cara? Todo mundo esqueceu? Esqueci. Ah, banda de crente. Entendeu? Bom, ele chamou um cara lá, os soldados romanos pegaram, acha aí, gente, salva a gente aí. Entendeu? Procura no Google, o Google sabe mais que a gente. Entendeu? Então aquele homem estava voltando do trabalho e parou assim: deixa eu dar uma olhada, né, o que está acontecendo. Aí pegou ele para carregar a cruz e ele não queria, ninguém queria. Porque imagina que
aquele homem que estava carregando a cruz, Jesus Cristo saísse assim escondido. Bobear, ele podia ser crucificado no lugar de Jesus, ele sabia que alguma coisa podia acontecer. Achou aí, não? Aí o que acontece? Mostra que aquele homem era pai, ele mostra a genealogia das pessoas e fala que ele era pai de um cara chamado Rufo. Simão Sirineu. Tá? E aí ele era pai de um cara chamado Rufo. Quando você começa a olhar as cartas paulinas, quem que aparece lá? Esse cara. Não era um nome comum. E aí a pessoa que fez a pregação, ele mostrou as ascendências, as análises que ele fez lá, e ele mostrava que aquele filho de Simão Sirineu, que ajudou a carregar a cruz, quando o pai chegou em casa, você acha que o cara não contou? Poxa, olha, passei um sufoco, entendeu? Eu estava ali voltando do trabalho, aí estava passando um cara com a cruz lá, me colocaram para carregar. Não, é verdade, pai? E aí mostra esse Rufo pegando o evangelho já com Paulo lá numa igreja, não sei aonde. A gente não conhece os desdobramentos da nossa história, quem nós alcançamos. Dentro da divindade trina, aí Ebenezer, Trindade Santa. Dentro da divindade trina, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus tem sido supremo em suas próprias afeições por toda a eternidade. Isso faz parte da sua natureza, pois ele gerou e amou o Filho dele desde toda a eternidade. Por isso Deus tem sido supremo e eternamente feliz na comunhão da sua Trindade e é feliz na comunhão com você. Quando você para um tempo e se relaciona com Ele, Ele é glorificado, porque é uma ordenança para nós. Deus se alegra na glória da criação do seu Filho, na vida do seu Filho. E Deus ele se alegra na glória da sua obra. Eu e você, nós trazemos glória no nome do Senhor. O nosso agir, o nosso pensar. Há algo na plenitude da alegria de Deus que a torna propensa a transbordar. Há uma qualidade expansiva nessa alegria. Ele quer compartilhar. Deus ele não está satisfeito em ele ser feliz em si mesmo. Ele quer compartilhar a glória, a alegria dele com você, comigo. Então a minha alegria, a sua alegria, daqui a alguns dias aí vai estar naquele cantinho ali, vai estar mais um bebezinho chorando para a gente ter paciência e tudo mais, toda aquela história, entendeu? E aí o Felipe vai ter que descer e tal. E aí nós vamos nos alegrar em ter mais uma criança no nosso meio, mais uma criança que nasce num ambiente cristão, não num ambiente pagão. É motivo da nossa alegria. E isso é obra de Deus. É para a gente se alegrar. Deus ele quer compartilhar a alegria dele conosco. O impulso de Deus criar o mundo não foi fruto da sua fraqueza, como se ele estivesse carente de alguma perfeição que a criação poderia suprir. E muita gente acha isso. Que Deus ele criou o mundo porque ele estava triste. Ele estava no cantinho dele. Eu já ouvi isso em ministração de aconselhamento. Pastor Paulo, Deus é depressivo, né? Mas por que, irmão? Ele precisa ser glorificado esse negócio toda hora, né? Tem que dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para que ele precisa disso se ele é pleno, né? Nós vamos falar sobre isso. Então as pessoas elas têm esse sentimento. Pô, se Deus está precisando de ser glorificado, então ele vai lá e cria o mundo. E é muitas vezes o que a gente faz. A pessoa está triste em casa, o que ela faz? Eu vou sair para ver gente, não é isso que ele faz? Eu vou sair para ver gente. Você quer o quê? Ser alegre com a vida das outras pessoas, não que não seja uma felicidade. Mas Deus não precisa disso. Ele está querendo compartilhar a alegria dele ao criar a nossa existência. O impulso de criar o mundo não foi fruto da sua fraqueza, como se Deus estivesse carente de alguma perfeição que a criação poderia lhe suprir. O fato de que uma fonte tem a tendência de transbordar não é um argumento que prova que ela está seca ou deficiente. Ele é uma fonte de águas vivas. É uma água que continua manando e transbordando. É algo que eu e você podemos ter. E aí se você pegar um copo d'água, que é a referência minha e sua, nós somos o tabernáculo do Espírito, nós podemos ser cheios do Espírito. E se você encher numa medida tal, você transborda. Imagina as pessoas sendo alcançadas por isso. Por essa alegria, por essa felicidade, por essa confiança no Deus pleno e todo-poderoso. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas elas estão secas. Assim como a corça, eles estão secos, morrendo de sede. Eu, desde pequeno, eu respiro pela boca. Então, quando acordo de noite, assim, a boca seca. As pessoas, elas não sabem que a solução é Jesus Cristo. Você sabe. Por que você guarda essa coisa tão valiosa? Deus não conseguiu guardar.
ele teve que compartilhar com a sua criação. Pastor. Assim, até hoje ficou gravado na minha mente a fala do Alice, né, da EBD, que é a gente tem que enquadrar Deus conforme os nossos padrões. E isso que você falou agora, né, de que a glória deve ser dada somente a Deus, né? E assim, é exatamente essa fala do Alice, Deus não quer, me dá mais glória, e igual o ser humano que quer, se envaidece. Mas na verdade, quando você falando isso aí, me lembrou, tipo, qualquer coisa que as pessoas criam, uma máquina de lavar, tem um manual. Então, quem merece entre aspas, a glória por aquilo ter criado é o Criador. Então, da mesma forma, Deus é uma justiça dar toda a glória a Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Como as pessoas criam as coisas, tem seus manuais, e a justiça dá o mérito a essa pessoa. Parece estranho, mas Deus ele gosta de contemplar a sua glória refletida na sua vida. Quando ele vê você agindo de uma maneira que ele instruiu, ele se alegra. Eu posso contemplar assim na minha cabeça, entendeu? Deus dando uma cutucada assim no Gabriel, falando, olha lá, ó, olha lá a dos reis agindo como eu queria. Legal, hein? Eu gostaria, mas eu acho que eu faço mais tristeza. Não, mas aí que tá, ele sabe disso. Ele sabe disso, mas é lógico que ele se entristece dentro daquele conceito da ótica, né? Ele se entristece quando nós agimos errado, quando nós pecamos. Mas a outra medida também é verdadeira. Ele se alegra quando nós agimos certo. Ele se alegra. E a nossa vida é este caminhar em buscar cada vez acertar mais em vez de acertar menos. Para que Ele seja glorificado, para que Ele se alegre. A felicidade eterna no Deus Trino transbordou na obra da criação e da redenção. Tudo o que aconteceu, quando você vê o relato de Gênesis, ele fala, e o que eu criei é bom. E aí as pessoas falam assim, olha, eu prefiro me relacionar com o bichinho do que com o ser humano. Mas ele fala que a árvore foi uma criação boa dele. Os peixinhos foi uma criação boa, a samambaia, o céu, o mar. Mas quando ele criou o ser humano, ele falou assim, é muito bom. Ele olha para a gente e fala assim, é muito bom. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse privilégio que Deus nos dá é algo que nós temos que refletir. É algo que nós temos que refletir. E como essa felicidade original era o prazer que Deus tem em sua própria glória, a felicidade que Ele tem em toda a sua obra da criação e de todas as coisas, de da criação à consumação, pela preservação e manifestação da tua glória, é plena. Tudo o que acontece é simplesmente o cumprimento dele. E aí, quando você executa um trabalho, no seu labor, seja profissional ou não, quando dá certo, você não fica feliz? Parece que, entendeu? Qualquer coisa. A gente pode ir por exemplo, o nascimento da Heloísa, um arranjo de flores que os nossos irmãos fazem, ou uma peça que a Shirley vai lá na advocacia ela faz, quando fala assim, poxa, tá legal. A gente se alegra. Deus ele se alegra quando nós fazemos as coisas segundo o que Ele planeja. Ele se alegra com isso. Então é isso que nós temos que oferecer a Ele. Todas as suas obras são simplesmente o transbordar da sua infinita exuberância para a sua própria grandeza. Você, parece... dá música isso, hein? Você é plano de Deus. Amém. Ixi. Você é plano de Deus. Deus ele tem todos os seus dias contados. Nenhum pensamento seu chega até a boca sem antes ele saber. Todos os nossos dias estão contados. E às vezes a gente olha para os nossos dias e fala assim, Deus não pode ter feito um dia desse. Mas Ele fez. Ele é um Deus que nós já lemos que Ele age tanto no bem como no mal. É um Deus que nós falamos também, Ele tem prazer no vento que nos traz frescor. Estou poeta, frescor, né? Eu tô só no... Vai notando, mano, entendeu? Aquele frescor do vento, mas também o vento ele mata. Se você olhar lá, em especial nos Estados Unidos, aqueles tufões lá, é a mesma expressão do vento. Elias na caverna, ele vem e fala assim que tem um vento que passou no meio da penha. Eu nem sei o que é isso, né? Eu sei que penha é lá
perto do bairro da Lapa, lá em São Paulo, né? Mas diz que tem um vento que passou forte no meio da penha, assim. Ele falou assim, Deus não está nesse Nem é vento. pedra. É assim, brincando. Aí ele fala assim, vento, Deus não está nesse vento aí forte. E aí na minha versão fala, cicio, suave. Ele fala assim, Deus está aqui. E aí ele começa a agir segundo os planos de Deus, e isso traz glória ao nome dele. Deus existe para nós ou para Ele mesmo? Deus faz todas as coisas em favor de si mesmo. E aí ele fala, por amor de mim, eu não anotei o versículo, fala em Ezequiel, por amor de mim é que faço isso. E ele fala para o profeta Ezequiel assim, fala para esse povo, o que eu faço, eu não estou fazendo por conta deles, eu faço para a minha glória. Que a gente possa viver para a glória do Senhor. Já deu tempo, eu queria continuar. Então vamos lá, dar um intervalozinho aí, e a gente volta daqui a 14 minutos, porque eu já comi um minuto de intervalo. Deus te abençoe e conceda a graça.